Boa tarde, rapaziada. Para você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa tarde, né? Quase final de tarde, vamos dizer assim, né? Final de Copa do Brasil, final de semana de final de Copa do Brasil. Um vídeo exclusivo para o Bahia, né? E mais uma vez eu falo que essa Copa do Brasil caiu no colo do Bahia e ninguém viu, né? Eu vinha falando constantemente sobre isso. Ó, essa Copa do Brasil aí tá no colo do Bahia, essa Copa do Brasil, sabe? E seria até mais difícil para o Bahia, porque poderia enfrentar um Cruzeiro, né? E aí caiu o Cruzeiro, eu falei, aí que tava muito no colo do Bahia mesmo essa Copa do Brasil e o Bahia não aproveitou para voltar a ganhar um título nacional depois de muito tempo. Mas enfim, fica o aprendizado, né? Fica o aprendizado aí para as próximas temporadas, tá? Você que está chegando comigo, peço para você deixar o like, inscrever-se aqui do nosso canal, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Vídeo urgente nesse domingo para falar sobre a negociação do Rony com o Bahia, tá? Mas antes, né, quero falar também sobre o Ares, né, o Santi Ares, que deixou o Bahia, né, vai deixar ainda tem contrato, mas parece que ele está indo aí para a equipe do Racing, tá? E como eu venho falando constantemente, o Moura, lateral direito, não vai permanecer no Racing, vai ficar livre aí no mercado. Eu venho batendo nessa tecla constantemente. O Bahia monitora o Moura, o Bahia monitora o Moura, lateral que não vai ficar lá no Racing. E por curiosidade, o Santiago Arias, ele pode estar indo para o Racing também, tá? Vai jogar, a tendência é que ele jogue. Ele tem várias propostas, mas a proposta mais forte aí é a do Racing da Argentina, de Avejaneda, tá bom, meus amigos? Olha só, a gente sabe, né, que a situação do Atlético Mineiro não é uma situação confortável financeiramente, e teve até uma situação aí no meio do ano, né, de que um dirigente, foi no meio do ano não, foi do meio do ano pra cá, que um dirigente do Atlético Mineiro quis diminuir o Bahia, quis diminuir a SAF do Bahia. Eu falei, cara, o Atlético Mineiro, ele tá endividado, tá atrasando os salários, né? E aí a tática de algumas equipes, né, para tentar não ficar tão longe uma das outras, é diminuir quem tá acima, né? É sempre assim. Se você pega aqui o Bahia que tá aqui acima e você olha e você fala assim, porra, eu não vou conseguir chegar nesse patamar, você tenta puxar esse time, né, para mais perto da mediocridade que você está. O Atlético Mineiro ele tentou fazer isso, tá? A grande questão é que o Vitor Hugo, vou trazer aqui, né, a estatística do Vitor Hugo, ele tem 34 anos, ele virou um queridinho do Sampaoli, tá? Ele virou o zagueiro titular lá do Sampaoli, e ele vai ter contrato com a equipe do Atlético Mineiro até dia 31 desse mês. E o Atlético está tentando de tudo que é jeito a permanência do Vitor Hugo, porque é um pedido do próprio Jorge Sampaoli. A grande questão é que ele tem contrato com a equipe do Bahia até 31 de dezembro do ano que vem. E ele tá na equipe do Atlético Mineiro por empréstimo. O Atlético Mineiro, malandramente, né? O mal do bobo é achar que todo mundo é burro, né? Aliás, o mal do esperto é achar que todo mundo é burro, só ele que é esperto, né? O Atlético estava tentando, de alguma forma, renovar esse empréstimo por mais um ano. E aí, o que o Atlético estava achando? Que o Bahia era idiota, que o Bahia era bobão, né? Eu renovo por mais um ano com o Vitor Hugo, já que eles não vão usar lá, né? Que o Rogério Ceni não gosta aí do Vitor Hugo, isso é nítido, né? Ele fica mais um ano aí de contrato. Ano que vem ele termina o contrato, fica livre e vem de graça pra gente. Essa era a estratégia do Atlético Mineiro, do malandro Atlético Mineiro, do esperto Atlético Mineiro, né? Para tentar adquirir aí, vamos dizer assim, o Vitor Hugo, né? Só que, porra, para todo esperto tem 10 malandros, né? E o Bahia não. Agora, se você quiser o Vitor Hugo, você vai ter que vender. Aliás, você vai ter que comprar. Entretanto, meus amigos, tem a situação do Rony, que eu vou trazer aqui para vocês também. O Rony tá lá, ele tem 30 anos. O Rony, cara, a gente pensa que o Rony já é um veterano de guerra, que o Rony já tá com 37, 30. Não, cara, o Rony tem 30 anos. Fez 30 anos agora em maio de 2025, né? E é um jogador multivencedor. Eu lembro dele no Botafogo, no Palmeiras foi multivencedor. Eu sempre achei o Rony mais voluntarioso do que técnico, sabe? Mas a informação que surgiu pra gente. E ele tem contrato até o final de dezembro de 2027 com o Atlético Mineiro. E ele pode entrar nesse rolo, né, com a equipe do Bahia, para a permanência do Vitor Hugo e a saída do Rony. Então, o Bahia está dando para o Atlético Mineiro
soluções para a permanência do Vitor Hugo. Olhou ali, né, pro elenco, viu as possibilidades, os jogadores que serão utilizados, os jogadores que não serão utilizados e falou assim, olha só, quer negociar? Então vamos negociar. Você fica aí com o Vitor Hugo e manda o Rony pra gente, né? E aí eu apurei, meus amigos, que pro Rony, que não vem sendo muito utilizado, aliás, utilizado esporadicamente, né, lá pela equipe do Atlético Mineiro, só para você ter uma ideia, como titular, não, na verdade ele foi até bem utilizado, né? Dos 35 jogos do Campeonato Brasileiro, ele foi utilizado em 38 dos possíveis jogos, né? Fez 6 gols e 5 assistências, né? E foi 76% dessas partidas ele foi titular. Então foi relativamente bem usado pelo Sampaoli, mas o Bahia tá jogando as cartas na mesa, acertadamente, tá mostrando pro Atlético Mineiro que não tá lidando com nenhum time idiota, com nenhum time burro, e falou o seguinte, olha só, beleza, tá tranquilo, querem o Vitor Hugo? Então vamos negociar aqui. Quais os jogadores que você coloca na mesa pra gente poder abrir uma negociação aí com o Vitor Hugo? Se ele realmente é importante para vocês não têm dinheiro para poder comprar ele, né? Então vamos negociar alguns atletas. E o Rony é esse jogador, o Bahia sinalizou interesse no Rony. Rogério Ceni gosta do jogador e eu apurei que o jogador adorou a ideia. O jogador adorou a ideia de deixar o Atlético Mineiro e jogar no Bahia, aonde ele chegaria sim como um dos grandes nomes. Apesar de achar o Rony mais um coadjuvante, né, importante, que existem protagonistas e coadjuvantes, mas nas equipes que ele jogou, acho que ele foi muito mais um coadjuvante importante do que um protagonista. Ele pode chegar aí no Bahia para ser um protagonista. E o Rogério Ceni adora esse tipo de jogador. O Rogério Ceni brilha o olho quando vê esse tipo de jogador que é rápido, voluntarioso, né? E o Rogério Ceni não gosta de atacante tipo William José, por exemplo. Você já deixou muito claro, né? Então o Rony chegando, ele seria um atacante ideal para o Rogério Ceni, para o esquema tático, porque ele é rápido, ele joga como falso 9 e jogou muito bem no Palmeiras assim, decidindo jogos e Libertadores da América. Então o Bahia quer juntar, né, o querer do Atlético Mineiro na permanência do Vitor Hugo, atrelado à necessidade que tem ofensiva e buscar a contratação do Rony. A grande questão, que pode ser um grande empecilho, é a questão salarial. Se o Rony fosse contratado hoje pelo Bahia com os vencimentos que recebe no Atlético Mineiro, ele seria o salário mais bem pago do elenco tricolor. Tá? Quase 2 milhões de reais. Então seria muito difícil o Bahia querer pagar isso com o Rony. Então, além de negociar a situação da vinda do Rony, da permanência do Vitor Hugo, que está muito claro que o Vitor Hugo quer permanecer no Atlético Mineiro, onde ele voltou a ser utilizado, voltou a ser importante, voltou a jogar um bom futebol, né? Tem a questão do Rony querer ir para o Bahia. Apuramos que ele vê com bons olhos uma ida aí para o Bahia, mas ele teria que diminuir o salário dele drasticamente, né? Drasticamente. E aí o Grupo City e o Bahia vai ter que fazer, né, com o seu poder de convencimento, fazer, olha só, lá no Atlético você tem mais 2 anos de contrato, a gente vai te dar aqui 5 anos aqui de contrato, porém você vai receber menos, mas você vai ter uma segurança maior de 5 anos de contrato, né? Então tem toda uma negociação que pode acontecer. E aí você me pergunta, Jonas, o que você acha? O Rony seria uma boa para a equipe do Bahia? Cara, no melhor dos mundos, tô sendo bem sério pra vocês aqui, no melhor dos mundos, se eu tivesse a convicção de que o Grupo City iria abrir o cofre pra falar assim, vamos contratar grande jogador, ele fala, não, Rony já foi. Agora a grande questão é que tá muito nítido que independente de ser a janela do início do ano ou a janela do meio do ano, o Grupo City não vai fazer grandes investimentos. Que vai aproveitar oportunidades de mercado, como você tá vendo no Kiki, o jogador do Grêmio. Como você viu aí no Fabiano Souza, o lateral do Ceará, que o Bahia deu uma travada, porque essa notícia, essa negociação foi muito mal vista internamente. Pô, como é que tu perde um jogador de seleção e você está contratando um jogador rebaixado pelo Ceará? Né? Então, assim, tendo em vista o que o Grupo City está mostrando pra gente, tendo em vista as necessidades táticas e a forma que o Rogério Ceni gosta de jogar, que não é com 9 igual o William José,
já deixou muito claro nas tentativas com o Lúcio Rodrigues, já deixou muito claro nas tentativas com o próprio Thiaguinho, que agora foi para o futebol lá dos Estados Unidos. Eu acho que o Rony cairia bem. Mas, repito, para mim, o Rony, em toda a sua carreira, seja no Botafogo, seja no Palmeiras, seja no Atlético Mineiro, para mim ele não passou de um bom coadjuvante, nunca foi protagonista. Mas eu acho que para o esquema tático e para o elenco do Bahia, eu acho que seria uma boa troca. Isso porque é uma troca, tá? Eu iria falar não aqui com convicção se fosse uma aquisição. A gente está comprando o Rony. Eu falo, não, se for para comprar o Rony, tem no mercado jogadores mais jovens, mais competentes. Se for para gastar muita grana, você gasta em outro jogador. Agora, uma troca, o Vitor Hugo que fica lá, que não vai ser utilizado mesmo aqui pelo Rogério Ceni, e o Rony vindo, eu acho uma troca justa. Né? Eu acho uma troca justa. Eu tenho certeza que os olhos do Rogério Ceni brilham quando fala de Rony, porque é o típico jogador que ele gosta pra caramba para jogar ali como falso 9 de movimentação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos em contato, né, com o staff do jogador, pessoas ligadas ao Atlético Mineiro, para adquirir informações do Bahia. Tá muito difícil, eles negam a todo instante, né? Enfim, mas a gente tem outros subterfúgios para poder estar atualizando aqui para vocês esse mercado da bola, tá bom? Então, o Rony pode pintar aí no Bahia, né? Em troca do Vitor Hugo. Então, você que está chegando comigo, deixa o like aqui na Gol, inscreva-se aqui no canal, que é importante demais pra gente. Ó, dá uma hypada no vídeo, tá? Clique em hypar para que nós possamos chegar a muito mais torcedores. A gente está ligado aqui para trazer para vocês tudo desse mercado da bola. Vamos ter lives, né, pra gente falar ao vivo aí com vocês, atualizar ao vivo. Enfim, é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Então deixa o like, inscreva-se, hypa o vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais. Forte abraço para todo mundo, saudações, tamo junto, valeu!